Fundos de investimentos. Vale a pena investir através de um fundo de investimento? Será que vale a pena pagarmos uma taxa de administração para isso? O que nós temos que analisar em um fundo de investimento para escolher entre um ou outro ou montar uma carteira de fundos de investimentos? É sobre isso que nós vamos conversar em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso, e se o conteúdo já fez sentido para você, é do seu interesse, não deixe de deixar o like e principalmente clicar aqui e se inscrever e continuar acompanhando os conteúdos novos que eu faço toda semana para te ajudar a transformar a sua renda em patrimônio. Mas antes de irmos para os fundos de investimentos, falando sobre transformar a renda em patrimônio, falando em organizar o orçamento, dominar o seu dinheiro, criar uma capacidade de economia, criar uma capacidade de investimento para depois, com conhecimento sobre investimentos, transformar a renda que você já tem em patrimônio, não deixe de clicar aqui no link da descrição e preencher gratuitamente o diagnóstico da vida financeira. Assim eu vou entender um pouco mais sobre a sua realidade e entrar em contato com você já de uma maneira mais assertiva para te mostrar o que nessa etapa que você está, o que você precisa aprender, tanto sobre orçamento quanto sobre investimentos. São aulas, métodos educacionais, inclusive ao vivo e individual, que eu posso estar te ajudando a dominar o seu dinheiro e a fazer o seu recurso trabalhar melhor para você. Mas bora falar de fundos de investimentos, que é isso que você quer aprender aqui nesse vídeo. Eu vou começar explicando o que é um fundo de investimento e vou trazer aqui de uma maneira mais didática possível, tá? Fundo de investimento é um veículo, é um meio através do qual você pode investir. Então não é, por exemplo, estou investindo num fundo de investimento como se fosse o fim. Não, ele é uma estrutura que você entra com o dinheiro e você se torna um cotista. Vamos supor que tem 100 cotistas, cada um colocou R$10 e esse fundo então tem um patrimônio de R$1.000. Quem está gerindo esse dinheiro? Quem está escolhendo o que comprar e o que vender? Esta é a figura do gestor, que pode ser considerada a figura mais importante quando nós falamos de fundos de investimentos. É nesta pessoa, nessas pessoas, que pode ter mais de um, que você está confiando o seu dinheiro. Então isto que é um fundo de investimento, é uma estrutura que tem um gestor, tem o administrador desse fundo, tem quem vai distribuí-lo, mas nós vamos dar um foco aqui mais na parte do investimento, em como analisar a questão do retorno histórico, do que você pode esperar e como montar uma carteira. Mas é importante que você saiba disso. Quando você vira cotista de um fundo, você está confiando em um gestor e ele não vai te ligar para perguntar o que vender e o que comprar. Tem um regulamento do que ele pode investir. Já falando aqui de outras características. Esse fundo ele pode investir em renda fixa conservadora, só renda fixa líquida, renda fixa mais arrojada, renda fixa de longuíssimo prazo, renda fixa no exterior, só no Brasil. Tem várias regras. Assim como esse fundo pode investir em renda fixa, renda variável, commodities, que são os famosos fundos multimercados. E tem uns fundos que têm uma exposição muito maior em ações, que são os fundos de ações, fundo de renda variável. Tem uma infinidade de tipos de fundos que você pode levar em consideração para compor a sua carteira de investimentos. Tem fundos só de commodities, tem fundos que replicam moedas e assim por diante. Então, basicamente, você tem que entender se faz sentido ou não, analisando onde que esse fundo investe. Por que eu estou escolhendo ele em termos de retorno e descorrelação com a minha carteira? Mas fechando essa parte inicial, então você entra num fundo virando um cotista, a gestão é feita pelo gestor, ele tem um regulamento do que ele pode investir ou não pode investir, e você vai ter o retorno que este fundo tiver. E para isto, você paga sim uma taxa de administração, e você nem deveria achar ruim pagar isso, porque geralmente serviços que são baratos ou gratuitos, tem algo errado, a entrega pode ser ruim. Mas é claro que tem que fazer sentido pagar essa taxa e é isto que entra a análise do fundo de investimento. Em relação a essas taxas, a mais conhecida e sim a mais importante que você tem que dar atenção é a taxa de administração, ela é a mais comum entre os fundos. E você não deveria achar ruim pagar essa taxa. Geralmente alguns serviços que são baratos demais ou gratuitos é porque tem algo errado ou a entrega não é tão boa. Mas é óbvio que você tem que pagar por uma taxa, por um serviço que entregue algo para você, que tenha sim um retorno. Mas a taxa de administração não é a única. Fique muito atento se existe uma taxa de saída, caso você precise sair do fundo antes de um momento que você poderia sair.
Existe essa taxa, cabe você ficar atento. Outra taxa que é interessante você analisar, que é a famosa taxa de performance. O gestor vai cobrar essa taxa de performance quando ele performar além do que ele colocou como parâmetro, como esperado. Então, se o gestor esperava entregar 100, ele entregou 120, ele cobra uma performance em cima desses 20, além da taxa de administração. E outra taxa que você tem que analisar é a taxa de performance. É uma taxa que o gestor cobra quando ele tem uma performance superior ao que ele esperava, o que ele tem de parâmetro, que ele entregou a mais. Então, se ele esperava entregar 100 e ele entregou 120, ele cobra uma performance além da taxa de administração, mas a performance é só em cima desse ganho adicional. A taxa de administração ela é cobrada sobre o todo, ok? Esta taxa, entenda ela como um incentivo para o gestor. É algo positivo, ao meu ver. É como se fosse um comissionamento para quem trabalha com vendas e você ganha um a mais, ganha uma comissão a mais quando você bate mais que a sua meta, quando você bate a sua meta. É mais ou menos isso. Nesta taxa de performance tem algumas regras, eu não vou detalhá-las aqui, para que você, investidor, não seja prejudicado. Por exemplo, você colocou 100 reais e foi subindo para 120, 130, aí o fundo caiu e voltou para 90 reais. E ele depois ele começou a recuperar. Aqui, eventualmente, nessa recuperação, até chegar num valor que já foi alcançado, que é o que o mercado chama de marca d'água, não vai haver, não deveria haver essa taxa de performance. Não vou detalhar essas regras aqui. Mas então, o fundo é uma estrutura que conta com gestor e outras figuras também, vamos dar foco aqui no gestor. Você vira cotista, está sujeito ao rendimento do fundo, acompanha o fundo, e você paga por esse gestor, paga por esse serviço, obviamente. Um primeiro ponto que você tem que ter atenção também é em relação ao que o fundo pode investir, ou seja, respeitar o seu perfil de investidor. Se você for conservador, você não vai investir em um fundo de ações. Então você vai procurar fundos de renda fixa, aí você pode começar a diversificar neles, abrindo mão da liquidez, abrindo mão ali eventualmente de um fundo que só investe em coisas mais conservadoras, em alternativas conservadoras, para fundos que têm exposição maior ao crédito privado e ir gradativamente migrando para um perfil moderado e arrojado se o seu perfil evoluir, ele for mudando para esse com os anos. Outro ponto que você deve avaliar em um fundo de investimento é a liquidez, porque diferente de uma alternativa de renda fixa, como por exemplo um CDB, um título público, crédito privado, geralmente os fundos tradicionais, não tem uma data de vencimento que você tem que esperar essa data para liquidar. Ele é um fundo que teoricamente ele não acaba. Caso você precise do dinheiro, o que você tem que esperar é o que se chama prazo de liquidez, é o prazo de resgate. Você tem 100 reais, ele virou 120 reais, e o fundo tem um prazo total de 30 dias. Você pediu o resgate hoje, o valor que efetivamente vai cair na sua conta é o que vai ser no dia da data de cotização. Tem que saber disso também. Então, se a cotização é em 29 dias, tem essa volatilidade que ao longo de 29 dias. Aí cotizou a sua cota em dinheiro em 29 dias e liquidou no 30º dia. Esse é o prazo de resgate do fundo. Fique atento a isso. Reserva de emergência, por exemplo, fundos DI, zero volatilidade, liquidez total de 0 dias, estourando um dia e assim por diante. Outros fundos você pode abrir mão dessa liquidez visando maiores retornos. Aí vai ser liquidez de 3, 7, 15, 30 dias, 45 dias, 360 dias. Tem diversas alternativas. Então é um dos pontos que você tem que ficar atento. Tem como antecipar o resgate? Algumas corretoras permitem, claro que ela cobra para você, que é quase que o empréstimo do dinheiro que você antecipou, mas não contaria com isso. Se planeje e entre em um fundo que tem uma liquidez adequada aos seus planejamentos. E para te ajudar a escolher entre fundos, o que você pode olhar em um fundo de investimento? Já vou no que todo mundo olha, no retorno, né? Não é o mais importante, é claro que é extremamente importante, mas tem que ter outros critérios. Mas você pode olhar sim o histórico do fundo, entender como que ele performa, principalmente em momentos de queda, pandemia, crise da Americana, recessões e, óbvio, tão importante quanto é a velocidade do retorno desses momentos de queda. Se ele cai pouco e volta bem, ótimo. Se ele cai igual todo mundo, mas volta mais rápido que todo mundo, tá bom também.
o melhor é você encontrar fundos que caem abaixo da média do mercado. O mercado caiu 10, ele caiu 8, 6. E se o mercado demorou 3 meses para recuperar, ele demorou 2. Esses são fundos com diferenciais. É isso que você deve analisar. Em relação ao tipo de investimento que o fundo pode fazer, é o seu perfil que vai ditar e, óbvio, o seu horizonte de tempo também. Para 1 mês, 6 meses, 1 ano, talvez um fundo de ações não seja a melhor alternativa, né? Então você vai olhar isso e isso compõe a sua carteira. Porque você vai ter fundo de renda fixa de crédito privado, fundos multimercados, fundos de ações, fundos cambiais e assim por diante. E como que você entende se essa carteira ela está descorrelacionada? Você precisa encontrar fundos que eles não trabalhem, que eles não performem de maneira igual, que eles não se comportem de maneira igual no mesmo momento de mercado, para que a sua carteira ela tenha uma descorrelação. Um fundo caiu, mas outro performa bem no mesmo momento que esse está ruim. Isso é o que a gente chama de descorrelacionar uma carteira. E como escolher entre 2 fundos? Por exemplo, você escolheu 2 fundos de ações, 2 ou 3 fundos de ações, e você viu que no mesmo período eles tiveram a mesma performance, eles têm a mesma liquidez, investem no mesmo mercado que é ações. Como que eu posso escolher entre eles? Entre eles, de forma individualmente assim, existe um indicador que você pode analisar que se chama índice Sharpe. O índice Sharpe vai mostrar a relação de risco-retorno. Se eles alcançaram o mesmo retorno, você deveria escolher, a princípio, o que correu menos risco. Então, quanto maior o índice Sharpe, melhor. E outra forma é, você já tem um fundo de renda fixa, um fundo multimercado e quer inserir um fundo de ações. Procure o que tem a maior descorrelação com o resto da sua carteira, para que ele performe de maneira diferente. Claro, contra um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, provavelmente a descorrelação já vai ser grande. Se você já tem um fundo de ações em carteira que você já gosta, procure um que também tem uma descorrelação com ele, para que você não fique refém. Quando o mercado cai, tudo caiu e você fique sem poder fazer alguma coisa, entendeu? É uma das formas de se analisar. E se este vídeo já agregou valor para você, já te ajudou a investir melhor, deixa o like aqui no vídeo para que ele chegue a mais pessoas e eu consiga levar a educação financeira para esse Brasilzão. E se você quer aprender de uma maneira mais personalizada, como eu te disse, eu tenho métodos educacionais tanto para a parte orçamentária quanto para te ensinar sobre investimentos. Envolvem aulas individuais, ao vivo, não são aulas gravadas, além de aulas em grupo, são vários métodos que eu consigo estar levando para você a depender da sua fase de vida. E para isso, para que eu entenda melhor a sua fase de vida, diagnóstico da vida financeira gratuito, link na bio, não deixe de preencher.